capítulo 1. O que a gente vai ver hoje, né? Que Deus, ele está irado, né, com o pecador, e ele decide castigar o pecador. Ele decide retribuir ao pecador. E a gente vai ver a partir de hoje como que Deus faz isso, como que Deus castiga o homem. E já adiantando, ele castiga o homem entregando o homem às suas próprias vontades. Então, o raciocínio de Paulo, no capítulo 1, é basicamente o seguinte. Repitam comigo. Deus se revelou. Repitam mais uma vez. O homem rejeitou. Agora sim, Deus retribuiu. Então, basicamente é isso. Deus se revelou, o homem rejeitou e Deus retribuiu. O Deus se revelar e o homem rejeitar, a gente já viu ao decorrer dos domingos anteriores. O Deus retribuir, veremos a partir de hoje. Que é a forma que Deus decide punir esse homem que o rejeita. E essa retribuição, esse castigo de Deus, Paulo apresenta do verso 24 até o final do capítulo 1, que é o verso 32. Hoje a gente vai ver só o verso 24 e o verso 25. Bom, como eu disse que a mensagem demanda um pouco de reflexão, quero ir devagar para que ninguém se perca no raciocínio. Deus se revelou como? Através da criação e da consciência. O que o homem fez com essa revelação? Rejeitou. Ou nega, Deus não existe, ou vive como se Deus não existisse. E aí Deus decide retribuir, castigar. Como? Veremos a partir de hoje. Voltemos lá no verso 24. Comecinho. Olha como começa o verso 24. Por isso. Olhe para cá. Por isso o quê? O por isso introduz a explicação do que vimos anteriormente. O quê? Deus se revelou e o homem rejeitou. Então, pelo fato de Deus ter se revelado e o homem ter rejeitado, diz aí a continuação. Deus também os entregou à impureza. Vamos lá. Duas coisas importantes. Deus se revelou, o homem rejeitou. Por conta disso, Deus decide entregar o homem. Deus decide abandonar o homem. Deus decide, vou usar aqui uma expressão para ajudar a gente a entender. Deus decide tirar o pé do freio. Deus decide soltar o freio de mão. Deus decide deixar o homem por conta própria. Essa palavra, Deus também entregou, ou dependendo da versão, Deus abandonou, significa o seguinte: é assim que você quer? Então é assim que vai ser. É isso que você quer? Então é isso que você vai ter. É Deus entregar, é Deus abrir mão. É Deus lavar as mãos. Paulo diz, por isso, quer dizer, porque Deus se revelou e o homem rejeitou, Deus abandonou o homem, Deus entregou o homem à impureza. Não é a palavra que temos aí? Em algumas versões, Deus entregou à imundícia. O que é essa impureza? A impureza, de um modo geral, vamos pensar do modo geral, significa as coisas pecaminosas, atitudes pecaminosas, aquilo que é contra a vontade de Deus. Isso de um modo geral. Mas de uma forma mais específica, que é o ponto de Paulo aqui, essa impureza significa práticas sexuais ilícitas. Práticas sexuais pecaminosas. Vocês vão ver que a partir desse verso 24, o apóstolo Paulo vai tratar muito dessa questão
da imoralidade sexual, dos pecados de ordem sexual. Então Paulo está falando, Deus se revelou, o homem rejeitou, Deus decidiu retribuir o homem. Como? Entregando esse homem a desejos sexuais ilícitos, a pecados de ordem sexual. E por quê, irmãos? Por quê? Paulo poderia usar tantos exemplos, mas por que ele usa o exemplo do pecado de ordem sexual? Acredito eu que por duas razões. Primeiro, pelo mundo em que Paulo vivia. O mundo greco-romano, no qual Paulo estava inserido, era completamente depravado. Tanto na Grécia como em Roma. Se você tiver a oportunidade, estude. Tem até documentários, acho que na Netflix, acerca do Império Romano. Os imperadores, se eu não me engano, foram... Eu não vou chutar aqui porque eu não lembro mesmo. Mas dos imperadores de Roma, 90% eram homossexuais, tinham relação tanto com mulher quanto com homem, e pasmem, até com crianças. Era a coisa mais comum. Meninos de programa no Império Romano. Então a imoralidade sexual em Roma era algo totalmente natural. E é onde Paulo estava inserido e é a quem Paulo estava escrevendo. Os crentes que moravam na cidade de Roma. Na Grécia, então, pensa, por exemplo, na cidade de Corinto. Quando a gente estava estudando o livro de Atos, a gente tratou um pouco disso quando Paulo chega em Corinto. Corinto era a cidade mais depravada. Falar assim, você mora onde? Eu moro em Corinto. A ideia que se tinha era de uma pessoa totalmente depravada. Uma das formas de cultuar, de idolatrar lá na cidade de Corinto, era através do sexo. Haviam sacerdotisas, mulheres que eram sacerdotes lá dos falsos deuses. E sabe como que eram dos cultos? Os fiéis tinham relações sexuais com as sacerdotisas como uma forma de adorar aos deuses. Então era uma coisa totalmente promíscua, totalmente impura. Então, Paulo diz que Deus vai retribuir o homem, entregando esse homem à imundície, à impureza, a pecados de ordem sexual. Primeiro porque ele vivia, como eu disse, num contexto onde a coisa era imunda. Mas também, acredito eu, que o impulso mais forte que o ser humano tem é o impulso sexual. Se não é o mais forte, é um dos mais fortes. E se esse impulso ele é canalizado na relação marido e mulher, ele é totalmente lícito, correto e agradável aos olhos de Deus. A questão é que esse impulso sexual, na maioria das vezes, ele é distribuído para várias formas de sexo fora do contexto marido e mulher. É algo muito forte na maioria das pessoas. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, Deus se revelou. Vocês o rejeitaram. Então ele está retribuindo, ele está castigando como? Entregando vocês à imundície, à impureza. Augusto Nicodemos, ele tem uma frase sobre esse texto que estamos lendo, que é assim, ó, o castigo do pecado é mais pecado ainda. Ouçam, o castigo do pecado é mais pecado ainda. É Deus entregar o homem, é Deus deixar o homem se afundar cada vez mais. Voltemos ao texto. Por isso,
Deus também o entregou à impureza. Vejam agora, segundo os desejos do coração. Irmãos, prestem atenção. Esses desejos do coração, que Paulo está falando que Deus entregou os homens aos desejos do próprio coração, não são os desejos bons. São os desejos pecaminosos. E aonde que habitam os desejos pecaminosos? Dentro do coração. Eu poderia escolher 2 textos para aumentar ou para somar, para dar mais corpo ao que Paulo fala. Eu poderia escolher um de Tiago, onde Tiago fala da origem do pecado, que a origem do pecado é o próprio desejo do coração do homem, mas eu escolhi o de Mateus 15, aonde Jesus, ele fala o que há dentro do coração do homem. O que há dentro do coração do homem? Porque Paulo está falando que Deus está entregando o homem aos desejos do próprio coração. Quais desejos são esses? O que há dentro do coração do homem? Vamos ver a lista que Jesus traz, Mateus 15. Mateus 15, verso 19. Você quer saber o que tem dentro do nosso coração? Naturalmente falando? Mateus 15, 19. Pois do coração do homem procedem, vamos lá, maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E aí? Jesus está falando que dentro do coração do homem tem o quê? Maus pensamentos. Olha para mim. E aí, às vezes, vem um pensamento ruim e a gente fala, está amarrado o diabo com esse pensamento. Como se esse pensamento ruim tivesse como origem o diabo. Não. A origem dos maus pensamentos é o nosso próprio coração. O que mais? Homicídios. Olha, então quando a gente vê lá na televisão, fulano matou não sei quem. Aí logo, no imaginário popular, evangélico popular, vem assim, o diabo o levou a matar o outro. Foi o diabo. O pai do homicídio, a origem do homicídio, a fonte do homicídio, não é Satanás. É o próprio coração. O que mais? Adultérios. Então, a origem do adultério, que é a traição, não está fora do homem. Você precisa entender. Isso aqui está falando de mim e de você. Isso daqui é um retrato de quem somos. Esses textos que estamos estudando juntos é um espelho do que está dentro de nós, naturalmente. O adultério, a fonte do adultério, não é externa. Ela é o nosso próprio coração. Fornicações. O que é fornicação? É o sexo entre namorados, entre noivos. É o sexo que não é no contexto marido e mulher. Da onde vem isso? Do próprio coração. E com coração, eu estou falando, Jesus está falando do interior do homem, do interior, do que está dentro do homem. O que mais? Furtos. A pessoa rouba, ela subtrai algo de alguém. Por que ela faz isso? Porque ela se rende ao desejo do próprio coração. Falsos testemunhos, que é você mentir, inventar histórias falsas contra outras pessoas.
difamar outras pessoas, tudo isso já é por natureza parte de nós. E blasfêmias. A blasfêmia aqui é contra Deus. É blasfemar contra Deus. Irmãos, vocês não estão entendendo do que somos formados naturalmente. De toda sorte de pecado. De toda sorte de engano. De toda sorte de mentira. Esse é o homem por dentro. Esse é o estado natural do homem. A partir de quando, Jonatas, que o homem se tornou essa aberração? A partir de Adão. Paulo vai desenvolver lá em Romanos 5 que o pecado entrou no mundo através de um homem. Esse homem foi Adão. Adão legou, Adão transmitiu de uma maneira quase que genética a imoralidade, o pecado, a rebeldia a todos os homens. Mas por que eu li esse texto junto com o que a gente está lendo de Romanos 24? Porque qual que é o raciocínio de Paulo em Romanos 1, aliás? Deus se revelou, o que o homem fez? Rejeitou e Deus decidiu retribuir. Como que Deus retribui? Como que Deus castiga? Pegando o homem falando assim, eu vou deixar você abandonado à sua própria sorte. Eu vou deixar você entregue aos próprios desejos do seu coração. Você quer adulterar? Fica à vontade. Você quer matar? Mate. Não é isso que você quer? Você quer fornicar? Fornica. Você quer mentir? Minta. Você quer roubar? Roube. Você quer viver como se eu não existisse? Viva. Você quer colocar a razão como centro de tudo? Coloque-a. Irmãos, isso daqui é de uma profundidade. Às vezes a gente pensa assim, a forma que Deus vai castigar é fazendo cair um raio. Né? Já ouviu? Vai cair um raio. Não cai raio não. A forma que Deus castiga é falando para
Obrigado. Voltando aqui o raciocínio, deixa eu voltar aqui. Deixa eu me achar. Sim, Deus se revelou, isso é uma verdade. Paulo está falando que o homem mudou a verdade de Deus em mentira. É o homem olhar para essa verdade de que Deus existe e achar que isso é uma mentira. Ou viver como se isso fosse uma mentira. Deus é verdadeiro, mas o homem que rejeita ele vive como se isso fosse um conto de fadas, uma mera mentira. Uma mera mentira. E além desses homens viverem como se Deus fosse uma mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quer dizer, a idolatria, que a gente tanto tratou no domingo passado. Idolatria. Olha como o homem que rejeita Deus, ele é insensato, tolo, burro, porque ele nega a realidade da existência do único e verdadeiro Deus, mas ele se prostra, adora e serve a criatura. Falsos deuses. Irmãos, esse comportamento de se rebelar contra Deus é algo, é uma ofensa a Deus, é o homem desafiando a Deus. Aí Deus olha para o homem e fala, é assim que você quer? É assim que será. Fica à vontade. Isso aqui isso aqui mexe comigo de uma forma, me amedronta. É Deus olhar para o pecador e falar assim, vai lá, seja feliz. O que eu vou falar agora é numa escala bem menor, não tem como comparar. Mas só para tentar trazer um exemplo mais prático. Sabe aquele filho que a mãe fala, o pai fala, ou aquele amigo, aquela pessoa. Aí chega uma hora que de tanto falar e não ouvir, o pai fala assim, eu não vou falar mais? Eu não falo mais, eu lavo as minhas mãos. O que geralmente acontece com essa pessoa? Quando alguém que a ama para de falar, a pessoa vai se afundando cada vez mais. Então, é Deus olhar para o homem e falar assim, você quer me enfrentar? Você quer me desafiar? Eu poderia fazer cair um raio na sua cabeça. Mas não, vou deixar você, vai lá. E Paulo conclui o verso 25, louvando a Deus, que é bendito para sempre. Amém. Então Paulo ele conclui aqui esse ponto. Conclui não, dá uma pausa nesse ponto, porque ele continua nos revelando que Deus é bendito, é eterno para sempre. Bom, os dois versos que eu queria ler com vocês são estes. Agora vamos pegar e resumir tudo? E vamos à as partes mais práticas? Por favor, prestem atenção. Eu disse lá no grupo do WhatsApp que essa foi uma das, se não a mensagem mais importante que já tratamos aqui. E se não ficou claro o porquê dessa minha fala até aqui, vai ficar agora com as aplicações e o resumo de tudo que a gente viu. O resumo desses dois versículos. Deus se revelou, o que o homem fez? Rejeitou. E aí Deus decidiu retribuir o homem, castigar o homem. Como que Deus faz isso? Entregando o homem na mão do diabo? Não. Deus entrega o homem a si mesmo. Deus entrega o homem a si mesmo. Deus solta o freio. Esse freio é um temor que há sobre o homem. Deus tira esse temor. Deus tira essa graça comum. Deus deixa o homem viver da maneira que ele quer. É assim que Deus castiga o homem. Pelo menos enquanto vivo. Quais são as aplicações? São 3, que são um pouco longas.
mas que são muito importantes. Primeira, como eu disse, tudo isso que eu vou falar aqui já está meio que nas entrelinhas do que tratamos, mas de uma forma bem objetiva. Primeiro, esse texto revela o quanto nós somos depravados. Por que esse texto revela o quanto que nós somos depravados? Porque o pior castigo de Deus é entregar a gente a nós mesmos. Porque o que há dentro do nosso coração, Mateus 15, 19, lá que a gente leu? Mentira, homicídio, adultério, fornicação. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. E isso vai contra a ideia moderna de que o homem, ele é o centro de tudo, de que o homem, como diz Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, quem o corrompe é a sociedade, como se a sociedade não fosse formada por homens. Então, mas essa ideia de que o homem nasce bom, de que é o ambiente que corrompe ele, na psicologia tem muito disso. Uma das áreas da psicologia, que é a psicologia comportamental, trata disso, de que o homem ele nasce como uma tábula rasa, ou seja, alguém neutro, nem bom nem mal, e aí é o ambiente, as companhias, as amizades que vai corrompendo ele. Não é o que a gente está lendo aqui. O homem já é aqui naturalmente um poço de perdição. E essas verdades que estamos tratando aqui, irmãos, vai contra os discursos supostamente evangélicos propagados por aí. Porque eu não sei se vocês notaram, mas a ideia que se prega dos homens é de pessoas boas, de pessoas capazes, de pessoas que de alguma forma podem alcançar a própria salvação, de ideias até um pouco antigas de que o homem, através do seu livre-arbítrio, ele pode ser salvo. Não é o que esses textos nos mostram. Irmãos, quando Deus nos deixa por nossa própria conta, nós olhe para mim, nós nos autodestruímos. O que é autodestruir? Não é alguém que te destrói, você mesmo se destrói. Quando Deus deixa o homem à própria conta, ele se autodestrói. Se autodestrói. Eu sempre trago aqui um autor russo, Dostoiévski, eu sempre falo. E eu faço questão de falar porque eu queria que alguém me falasse de pessoas, de homens, de autores e de literaturas que de alguma forma combinam com a Bíblia, para que eu possa também ler, estudar e entender melhor a condição do homem. Mas em um dos livros, um dos personagens fala: ninguém deve tirar a paz dos animais. Ninguém deve ficar brigando com os animais. E nem pensar que os animais são melhores do que os homens. Porque os animais, eles são puros. E realmente. Porque os animais, eles só querem viver no sossego deles, no cantinho deles. O homem, diz Dostoiévski, através de um dos seus personagens. O homem, por outro lado, por onde passa, deixa um rastro de destruição. Por onde passa, deixa um rastro de corrupção. E se, ele não diz com essas palavras, mas usando o que vimos aqui, se Deus entregar os homens à própria sorte, um vai matar o outro, até que restem apenas dois, e desses dois vai restar apenas um, e no final esse um vai se matar. E a humanidade vai se autodestruir. E isso só não aconteceu ainda, porque Deus não soltou totalmente o freio. Deus não entregou completamente a humanidade à própria sorte. O fato é, eu escrevi aqui, eu gosto de escrever para organizar as minhas ideias. Existe uma espécie de freio da parte de Deus que impede o homem, presta atenção, de ser tão mau quanto ele poderia ser. O homem é mau.
mas ele não é tão mal quanto poderia ser por causa desse freio que Deus coloca no homem. Como que é esse freio? Por exemplo, as leis. Nós vivemos num mundo que tem leis, independente do país, do código penal, mas tem leis. E essas leis, em certa medida, elas inibem o homem de fazer coisas erradas. Por exemplo, existem muitos homicídios. Mas por que não existe mais? Porque tem lei, tem um código penal que faz com que o homem pense duas vezes antes de matar alguém, porque ele sabe que ele vai ter que prestar conta com a justiça. Então ele meio que fica reprimido, tímido. Vocês estão entendendo? Existe muito roubo? Existe. Mas por que nem todos que estão precisando de dinheiro roubam? Porque, querendo ou não, a pessoa pensa duas vezes. Mas e se me pegarem? Então, a ideia, a realidade da punição, meio que deixa o homem um pouco retraído. A ideia de outras pessoas estarem olhando, meio que reprimem o homem. E o que é isso? É o freio. É um dos freios que Deus coloca sobre a humanidade. Se quer ver um outro freio? O próprio senso moral, a consciência. Vocês sabiam que a nossa consciência é uma das formas que Deus criou e usa para nos inibir de sermos tão maus quanto poderíamos ser? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas tem muita coisa que a gente não faz porque a gente sabe que se fizermos, estaremos indo contra a nossa consciência. E como que a nossa consciência vai ficar depois? Pesada. E aí a gente não quer ficar com a consciência pesada, então a gente deixa de fazer. Vocês já viram, por exemplo, um psicopata? Um psicopata, num grau mesmo avançado, ele não tem qualquer emoção, sentimento, ele é completamente frio. E ele faz o que faz sem sentir remorso algum, que não é o caso da maioria das pessoas. Nós sentimos. E esse remorso, essa consciência é uma das formas de Deus frear o homem. O que Paulo está falando é o seguinte: Deus se revelou, o homem rejeitou. E a forma que Deus castiga vai lá. Você vai fazer e não vai nem sentir culpa. Vai lá, vai lá. Vai lá. Irmãos, imagina se não tivesse essas leis. Imagina se nós não tivéssemos a consciência. Imagina se Deus tirasse o freio. Pensa em você. Pensa em você. Imagina se Deus tirar o freio de você. E deixar você fazer tudo que você quer. E deixar você fazer tudo que você gosta. E deixar você se entregar às suas tentações. Imagina o que seria da tua vida. Imagina o que seria da minha vida. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Diante disso, de que o homem é mau, e só não é tão mau quanto poderia ser por conta desse freio que Deus tem sobre o homem, diante disso fica a pergunta: como poderia o homem se salvar sozinho? Parem e pense. Como que o homem, esse homem de Romanos 1, esse homem de Mateus 15, que somos nós, o ser humano, a raça humana, como que esse homem caído, depravado, podre, ele pode usar o livre-arbítrio dele para falar assim: agora eu quero Deus, agora eu amo Deus, agora eu vou ser salvo? Como? Isso é irreal, isso é utópico, isso é loucura. E mais, como que esse homem poderia, ao ser salvo, conservar a própria salvação pelas próprias forças? Como? Tipo assim, Deus me salvou, agora é eu que vou cuidar da minha salvação para não perdê-la. Como? Você acha que Deus ia entregar algo tão precioso nas mãos de pessoas tão podres e fracas e débeis como nós? Então essa aplicação aqui, ela termina na seguinte conclusão, essa primeira aplicação: o homem só pode ser salvo
se for pela graça de Deus, se for pela obra perfeita de Jesus Cristo. E o homem só pode permanecer salvo se for também pela perseverança, pela conservação que o próprio Espírito Santo dá a ele. De outra forma, ele não é salvo. E se salvo for, ele perde a salvação na primeira oportunidade. Porque o homem é totalmente mau. Isso não é tão mau porque Deus tem um freio. Tá claro isso? Segunda aplicação. Esse texto nos mostra que, repitam comigo, o pior castigo é não ser castigado. Gente, isso aqui me assusta. A maneira mais poderosa de Deus castigar o pecador é não castigando o pecador. Como assim? Deixa eu ajudar vocês a entender isso aqui. São as consequências dos nossos atos que nos mostram se devemos ou não continuar fazendo aquilo. Por exemplo, você faz algo bom. Qual que vai ser o resultado? Se você fizer algo bom, qual que vai ser o resultado? Algo bom. E aí você vai ficar motivado a fazer mais coisas boas. Porém, se você faz algo mal, a consequência é algo ruim. E de certa forma, essa consequência vai fazer com que você não repita aquele erro. Porque você vai pensar, poxa, aquele dia eu fiz aquilo, quebrei a cara. Então na próxima vez eu vou pensar 2 vezes. Agora, e se não tiver consequências ruins? E se simplesmente você fazer o que não presta e não sofrer consequências? Qual que é o resultado disso? Você vai continuar fazendo o que não presta, porque não vai ter consequências. É o ponto de Paulo aqui, é Deus entregar o homem. É Deus falar, não vou te punir não, vai lá. Porque se Deus não castiga, se Deus não pune, se Deus não traz as consequências, o homem não se arrepende. O homem não se arrepende. Então, quando Deus deixa de punir o homem, Deus deixa de conduzir esse homem ao arrependimento. E esse é o pior castigo. Esse é o pior castigo. É o homem não conseguir se arrepender. Irmãos, se você está vivendo no pecado, presta atenção. Isso aqui é para nós, é para hoje, é para amanhã, é para sempre. Ouçam. Se você está vivendo no pecado e nada está acontecendo, você está sendo castigado por Deus. Tipo assim, eu estou fazendo coisas erradas, mas não está acontecendo nada de ruim. Essa é a prova de que Deus está castigando você. Ele está deixando você viver no pecado, sem sofrer consequência nenhuma. Porque aí você não se arrepende, aí você não é salvo, aí você vai continuar perdido até o juízo final. Aonde sim as consequências virão, que é o homem sendo punido definitivamente pela ira de Deus. Então, se eu estou fazendo algo errado e nada de ruim está acontecendo, ao invés de eu ficar, que bom, olha aí, tá vendo? Eu fiz e não aconteceu nada. Isso deve deixar a gente desesperado. Porque, segundo Paulo, é Deus entregando você a si mesmo. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, se não está acontecendo nada para me arrepender, é Deus castigando. Ô irmãos, isso é muito grande. Antigamente, pela forma distorcida que aprendi a Bíblia, quando eu fazia alguma coisa errada, eu ficava com medo do diabo. Ou quem aqui nunca ouviu, não dê brecha para o diabo. Se você fizer isso, o diabo entra. Paulo não está falando que o diabo entra não, meu irmão. Paulo está falando que Deus sai. A forma de Deus castigar não é o diabo entrando, é ele mesmo saindo. Isso aqui é assustador.
Isso aqui é assustador. A gente tem que orar, irmãos. Deus, presta atenção aqui. Deus, não me entrega a mim mesmo. Não me abandone a mim mesmo. Deus, não tira o freio de mim, não. A gente tem que orar, irmãos. Deus, me conduza ao arrependimento sempre que eu pecar. Deus, não me deixe o coração endurecer a ponto de eu não perceber o quanto que eu estou vivendo uma vida que te entristece. Não deixe, Senhor. Senhor, quando eu pecar, me quebra na porrada. Mas não deixa eu assim, não me deixa entregue à minha própria sorte. Porque se Deus não está castigando, se Deus não me castiga, se Deus não me pune, é porque Ele não está me considerando seu filho. Porque como diz, citando outra vez Nicodemos, Deus bate no filho dele, não no filho dos outros. Então, se somos filhos, Ele corrige, Ele aplica ali a punição para a gente se arrepender. Se Ele não está fazendo isso, é aí que está o perigo. Oremos, irmãos. Deus, não me entregue a mim mesmo. Deus, não me entregue a mim mesmo. Deus, não tira o freio de mim. Deus, não tira o temor de mim. Deus, por favor, não me abandone aos meus próprios desejos. Deus, não me entregue aos desejos do meu próprio coração. Por favor, tudo menos isso. Isso deve fazer parte das nossas orações diárias. Não me entregue a mim mesmo. E o final, a última aplicação, essas duas que eu trouxe é mais individual. Pensando de modo individual. A que eu vou trazer agora é de modo universal, de modo geral. Pensando na sociedade como um todo. Esse texto nos revela o porquê a humanidade está do jeito que está. Está aqui a resposta. Quem aqui nunca perguntou, nossa, onde que esse mundo vai parar? É porque que o mundo está assim? E cadê Deus? Os ímpios, principalmente, perguntam, cadê Deus? Se Deus existe, por que está acontecendo tudo isso? Por quê? Porque os homens que rejeitam a Deus diariamente se questionam do porquê tantas coisas ruins aconteceram. E a resposta é essa. Deus está deixando o homem viver como ele quer. Por que a sociedade está do jeito que está? É Deus deixando a sociedade viver do jeito que ela quer. É isso. Por exemplo, a corrupção. Pensando no nosso país, na nossa nação. A corrupção é algo inquestionável. A corrupção, ela domina o mundo que vivemos. Ou alguém duvida disso? Tem corrupção em tudo. Em tudo. Não só lá em Brasília, em tudo, em todo canto. É corrupção atrás de corrupção. E o que é isso? É Deus deixando o homem viver do jeito que ele quer. Deus não poderia, de alguma forma, intervir no nosso país e falar, a partir de hoje, não vai mais ter corrupção. Ou Deus não tem poder para isso? Mas o homem não quer isso. O homem quer, em última instância, a corrupção. Toma, vai lá, viva. Viva. Deus não poderia levantar um governante, servo dele? Levantou. Jonatas, um tempo atrás, levantou coisa nenhuma. Deixa disso. Você acha que levantou mesmo? Porque tem gente que não tem, as pessoas não pensam. Fulano era... Eu lembro que na época foi dito assim, até o nome, Messias, tem a ver com o Messias, com Cristo. Não vou entrar em detalhes, quem entendeu, entendeu. Mas aí tem essa ideia, um é o anticristo, o outro é a personificação do próprio Messias, veio para salvar a pátria. E as pessoas acreditam nisso. Se Deus quisesse mesmo levantar, não levantaria? Fala a verdade. Se Deus quisesse fazer um rebuliço,
no sistema executivo, judiciário, legislativo do nosso país e colocar tudo em ordem. Deus não poderia fazer isso? Por que Deus não faz? Porque Deus está punindo, castigando o homem. Vai lá, vai. O que mais? A inversão de valores. Alguém tem dúvida de que o mundo está de cabeça para baixo? Alguém tem dúvida de que vivemos num mundo onde a verdade é relativizada? De que não há mais aquele conceito, certo é isso, errado é aquilo. Hoje tudo depende. Isso é certo, depende. Isso é errado, depende. É a relativização dos valores. Antigamente não era assim. O certo era o certo, o errado era o errado. Hoje é o depende. O que é isso? É Deus entregando ao homem o que ele quer. Vai. Por enquanto eu não vou falar nada, vai. E esse é o problema. Esse é o problema. Sabe uma outra prova de Deus entregando à humanidade a própria corrupção? É a retirada da autoridade de pais e professores. Começando pelos pais. O pai e a mãe eram símbolos concretos de autoridade. O pai e a mãe podiam exercer autoridade dentro da sua casa. Hoje até isso está sendo relativizado. Até isso. Na escola, a figura do professor outrora era respeitada. E o professor, ele tinha... A figura do professor era vista como uma figura de uma concreta autoridade. Hoje não tem. Não se tem isso. O que é isso, irmãos? É Deus entregando o homem à sua própria vontade. Sabe esse discurso da liberdade? As pessoas são livres para viverem como quiser. Olha o perigo aí, para viverem como quiserem. As pessoas são livres, nada de regras, tudo é liberado. É Deus deixando o homem, vai. Você quer ver agora? Agora vai fazer muito sentido pra gente. O neopentecostalismo. O que é o neopentecostalismo, Jonas? Eu não vou citar aqui o nome das denominações. Mas a maioria das igrejas que a gente vê por aí. A igreja da Rosa, a igreja do Sal, a igreja da Água Ungida, a igreja do Descarrego, a igreja, entre aspas, do voto, da campanha, da barganha. Do pentecostalismo. O que é isso? O que é isso? É Deus falando para os falsos crentes. Não é isso que vocês querem? Vai lá. Vocês não olham para mim e pensam que eu sou um vendedor de bênçãos? Então vai lá. Tentem comprar as minhas bênçãos. Fiquem à vontade. Vai lá. Você viu como que eu e você estávamos perdidos? Porque no fundo, eu e você não éramos inocentes. Porque no fundo, eu e você queríamos, como todos os homens, que Deus fosse o nosso servo. Olha que ideia bonita. Olha que ideia conveniente. Um Deus que faz tudo o que eu quero, basta eu pagar o valor correto. No fundo é o que todo homem quer. Ou não? Ou não é um ótimo negócio para a natureza humana uma ideia de que existe um Deus que está disponível para você, basta você pagar corretamente que ele vai fazer. Olha que ideia da hora. Olha que ideia bacana. Olha que ideia extraordinária. Para o homem caído, o neopentecostalismo é um castigo de Deus. As seitas, as heresias que arregimentam multidões de seguidores, Deus falou, vai lá. Tem aqui a Bíblia, que fala que eu sou um Deus soberano, que eu sou um Deus que deve ser temido, reverenciado e honrado. Mas já que vocês querem seguir os deuses da própria imaginação, vai lá. Deus não poderia acabar com tudo isso? Falem para mim.
Deus não poderia pôr um fim a toda essa patifaria do meio gospel? Poderia ou não poderia? Por que ele não faz isso? Porque ele está castigando. Vai. Deixa crescer. Deixa. Gente, isso é assustador. Pelo menos para mim. É assustador. E vai continuar crescendo. A mentira, o engano, a corrupção, a imoralidade, a inversão de valor. Vai continuar crescendo. Vai. Inclusive no meio supostamente evangélico, vai continuar crescendo. Ou quem aqui nunca pensou assim, por que Deus deixa crescer tanto esses lugares que não são fiéis ao evangelho verdadeiro? Por que Deus deixa crescer tanto? E tanta multidão, olha, multidões de seguidores. Por que Deus deixa? Por que Deus deixa? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz alguma coisa? Deus está fazendo. Deus está deixando. Irmãos, Paulo nos explicou muita coisa nessa manhã. As palavras de Paulo esclareceu muitas coisas nessa manhã. E que o nosso coração saia daqui temente, em certa medida até assustado, para que a gente esteja sempre aos pés de Cristo. Tem misericórdia de mim, Senhor, e não me entregue aos desejos do meu próprio coração. É assim que eu quero que vocês saiam daqui hoje. É assim que eu quero terminar o culto hoje. Com o nosso coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Não me entregue a mim mesmo. Guarda a minha vida. Guarda. Me dê força para negar a mim mesmo, para tomar minha cruz, para viver em santidade. Me ajuda a depender sempre de Cristo. Senhor, a gente tem que sair daqui assim hoje. Senhor, eu já desisti de mim mesmo. Eu me apego ao Senhor mesmo, porque eu já entendi que eu não tenho jeito. É assim que a gente tem que sair daqui hoje. Daqui hoje, domingo que vem, e assim, cada vez mais desacreditados de nós mesmos e ao mesmo tempo mais confiantes na bondade e na misericórdia de Deus. Entenderam o que eu trouxe aqui? O que o Evangelho faz com a gente? Ele faz com que a gente seja cada vez mais incrédulos com respeito à nossa própria capacidade e cada vez mais dependentes do amor, da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. É assim que a gente tem que viver. É assim que o Evangelho nos ensina a viver. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero orar.